Prosseguindo no estudo da expressão, no vídeo anterior nós concluímos o vídeo com uma sugestão trazida pelo Manual de Orientação Orquestral da Congregação para a interpretação dos hinos. Segundo o manual, a interpretação deve seguir uma ordem de, primeiro, ler atentamente a poesia para se compreender o que será cantado. Depois de ler, cantar. Cantar como compreendeu a poesia, sentindo, percebendo os fraseados. E por último, tocar. Tocar imitando como você acabou de cantar. Consciente do fundamento da proposta de sentimento do hino. Então, eu convido você a fazer esta sequência no hino 260. Vamos interpretar o hino 260? Então, o primeiro passo é a leitura. Então, vamos ler. Nós vimos no início do vídeo anterior que um texto, uma poesia, ela será compreendida no sentido proposto pelo escritor se ela for a leitura obedecer a pontuação, dando o sentido de, se for exclamação ou interrogação, fazendo as pontuações, as vírgulas, as conclusões nos pontos finais. Do contrário, se não tiver a pontuação correta, o entendimento da poesia, a compreensão da leitura da poesia fica prejudicado. Então, vamos ler esse hino 260? Se eu ler assim: sou servo inútil, ó Deus piedoso, sou sempre fraco, sinto-me faltoso, nesta imprudência rogo clemência, lava minha alma, clamo a ti, Senhor. Fez sentido essa leitura? Creio que não, não é? Por quê? Eu li sem pontuação, tudo na mesma intensidade, a maneira como eu falei essas palavras não deu sentido para elas, não expressou a mensagem que a poesia quer transmitir. Agora vamos ler novamente a poesia, mas procurando expressar o sentimento que as palavras querem transmitir. Nós precisamos sentir a necessidade de dar a inclinação que a mensagem pede de nascer, crescer e terminar. Então, vamos lá. Sou servo inútil, ó Deus piedoso. Sou sempre fraco, sinto-me faltoso. Nesta imprudência, rogo clemência. Lava a minha alma, clamo a ti, Senhor. Agora foi diferente, né? Segundo a proposta do MTE, do Manual de Orientação Orquestral, então primeiro ler atentamente a poesia para compreender o que propõe o hino, a composição. Então, nós compreendemos da leitura desse texto, olha a tamanha humildade. Você dizer, expressar para o Senhor que você é um servo inútil. Servo já é aquela pessoa que está em condição de inferioridade em relação ao Senhor. Não bastasse ser servo, você ainda está dizendo que é inútil. Agora, será que se você disser
que você é servo inútil com toda a arrogância, com toda a força da sua voz, com todo o vigor, será que vai dar certo? Será que quem ouve vai pensar que você está falando isso com sinceridade, com honestidade? Não. Para dizer sou servo inútil, a gente deve falar com toda humildade, com tom de voz ameno, com toda humildade mesmo. E depois que a gente leu, que entendeu a proposta da poesia, agora vamos cantar? Você vai cantar com esta percepção, com esta impressão, com este sentimento. Então você canta: sou servo inútil, ó Deus piedoso. Você viu que quando você canta, você não imprime a mesma intensidade para todas as palavras. Sou servo inútil. Quando a gente leu, como que a gente leu? A gente não leu sou servo inútil ou Deus piedoso. A gente não fez isso de uma forma estática. Nós fizemos sou servo inútil, ó Deus piedoso. Viu que a gente deu um sentido de diminuindo na intensidade, de término, um término parcial, mas, ó, sou servo inútil, diminui a intensidade. E da mesma forma você vai fazer cantando. Sou servo inútil, ó Deus piedoso. Percebeu? Piedoso. Diminui um pouquinho. Sou sempre fraco. Ó, o fraco. Diminui um pouquinho para fazer o sentido de término dessa pequena expressão da poesia. Sinto-me faltoso. Agora, você suplica mesmo nesta diminui, roga de verdade, roga clemência, diminui, lava minha alma, clamo a ti, Senhor. Vamos cantar agora, aliás, vamos tocar, mas com este sentimento que a gente cantou. É claro que a minha voz não está nada bonita, mas foi só para dar uma ilustração do que a gente vai tentar fazer agora tocando. Então vamos lá? Com todo esse sentimento.
Então, a gente tocou aquilo que a gente sentiu da leitura e do canto da poesia. Segundo o Manual de Orientação Orquestral, é isso que a gente deve fazer. Então, uma das características, uma das qualidades do intérprete é saber dar o sentido correto às frases. Compreender a intenção e o sentimento do compositor é fundamental para a boa interpretação da música. Saber qual é o sentimento do hino é o ponto de partida para a interpretação. É fundamental para a interpretação. Após a compreensão da frase musical, é que nós tocamos com o sentimento do hino. Então, primeiro, eu devo escutar o hino, é aquele ouvido interno, escutar, cantar o hino. Quem canta, o intérprete, deve ser o primeiro a desfrutar, a ouvir, escutar a música. Cantar para sentir a inclinação da mensagem que se pretende transmitir, a impressão que se quer traduzir. E aí, por último, é que nós tocamos como se estivéssemos declamando a poesia. Então, a música é a verbalização de uma mensagem por meio dos sons musicais, sem palavras. Tocar imitando o que se faz naturalmente com a voz, de maneira instintiva, com inclinação de mensagem que se pretende transmitir. Então, quando você toca, você já toca com aquele instinto de transmitir o que você fez no canto, o que você compreendeu da mensagem do hino, o que você cantou, como você fez para transmitir a mensagem proposta pelo hino. E aí você toca imitando isso que você fez na voz. Nós estamos falando de expressão, mas antes mesmo de você trabalhar a expressão, é muito importante o domínio da leitura da partitura. Porque a preocupação com notas, dedilhado, ritmo, desvia o foco da organista do sentido da expressão, do sentido de buscar qual que é a intenção da música. Então, primeiro, trabalhe a leitura. Estude as técnicas, a leitura, no caso dos hinos. Não se canse de estudar com mãos separadas, mão esquerda. Depois que você tiver segurança que está tocando tenor e baixo perfeitos, aí você junta com a pedaleira. Depois que a mão esquerda e a pedaleira estiverem bem tranquilos, aí junta com a mão direita. Depois, você tem condição de mergulhar realmente na expressão musical. É claro que enquanto a gente está trabalhando a leitura, se você tem uma compreensão já da expressão, você é capaz de, no momento da leitura, você já está imaginando, você está começando a dar os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros caprichos no que diz respeito à expressão. Mas não se esqueça que a expressão pressupõe que a leitura, que a técnica de notas, ritmo, dedilhado, isso tudo está perfeito.
domine a leitura da partitura, que você terá facilidade para trabalhar na expressão. Então, no hino 260, nós compreendemos qual é a mensagem dessa poesia de humildade, de súplica, e vamos analisar como foi a nossa expressão, como foram as características da execução desse hino. Primeiro, a nossa articulação bem ligada, né? Toque super ligadinho, uma nota unindo bem a outra. Vamos ver o andamento? O andamento não foi muito rápido, não. Um andamento que não foi lento, mas também não foi rápido. Um andamento moderado, né? E a intensidade? Nós variamos ali de piano ou pianíssimo para meio forte. Viu que a gente não avançou em muito volume de som? Então, a gente trabalhou, olha, a intensidade. Começamos bem suavezinho, fizemos um crescendo, atingimos aqui talvez um piano. Agora, a gente diminuiu nesse finalzinho de semifrase, respiramos, começamos com um crescendozinho, atingimos talvez um piano, e aí diminuímos para terminar esta frase, respiramos, e aí começamos novamente o piano, fizemos um crescendo, agora, para encerrar essa semifrase, fizemos novamente um diminuindo, ó. E começamos, ó, bem suave. Crescemos um pouquinho, atingimos talvez um piano. Agora, diminuímos para terminar essa semifrase. Respiramos. Agora aqui, como o nosso clamor foi assim do fundo da alma, a gente aumentou um pouquinho o nosso volume sonoro. Olha, aí, ó, um pouquinho. Talvez chegamos a um meio forte. Para encerrar essa semifrase, também diminuímos e chegamos talvez num piano. Ó, começamos, crescemos de novo, mas viu, a nossa intensidade máxima que talvez está no meio forte só. Agora, para encerrar, nós vamos acalmando. Agora, vamos diminuindo. Diminuo para respirar, encerrar essa semifrase. Agora a última semifrase, bem delicado, igual nós começamos. Olha, não se preocupe com a dinâmica, que nós vamos ter vários vídeos depois para explicar a dinâmica, tá bom? O que eu quero que você compreenda agora, nesse momento, é hino com letra sentimental, nós vamos ter um intervalo, vamos dizer, um parâmetro da intensidade para a gente trabalhar a dinâmica. E esse parâmetro vai desde o pianíssimo, bem suave, até no máximo um meio forte, tá bom? Não passa de meio forte, tá? Muito bem. Então, fizemos a interpretação do hino 260. É claro que aqui, como eu disse no começo do vídeo anterior, a nossa pretensão é só fazer uma breve análise bem singela das principais características da expressão para
ajudar você na execução dos hinos. A pretensão aqui não é de fazer nenhuma análise aprofundada, até mesmo porque minha voz não está cooperando nem um pouquinho, mas a intenção é passar para você quais são as sugestões, o passo a passo para o estudo, quais são os parâmetros que você deve seguir para alcançar esse objetivo da interpretação. Muito bem, então nós falamos agora do hino de súplica, né? E nós vimos assim, rapidamente no vídeo anterior, que todos os hinos são hinos sacros, são música sacra. Mas dentro da música sacra, desse grande conjunto de música sacra, nós temos hinos que são de letras sentimentais, hinos de súplica, são hinos que a gente deve executar de acordo com essa proposta do sentimento, da súplica, do clamor. E nós temos outros hinos que já são hinos de alegria, de ânimo, de fervor. Estes devem ser executados também de acordo com essas características, de acordo com esse estilo. Muito bem, então a gente acabou de ver o hino 260, que ele é um hino hino de súplica, né? Um hino com toda a humildade, a gente faz um pedido para o Senhor. A gente se coloca numa posição assim, de muita humilhação mesmo, rogando a misericórdia de Deus, assumindo, confessando a nossa fragilidade, as nossas faltas. E para a gente fazer isso, a gente deve utilizar de todas as, vamos dizer assim, as características, né? Uma pessoa que confessa uma falta, poxa vida, ela com arrependimento, é bem diferente de uma pessoa que comemora uma vitória, de uma pessoa que dá uma mensagem de alegria, né? Então, nós executamos o hino 260, expressando essa humildade, esta confissão das faltas e a súplica para que o Senhor lave a nossa alma, um clamor do fundo da alma, pedindo compaixão para o Senhor ouvir nosso pedido. Pronto, foi um estilo. Agora, vamos ver como que seria o hino 190? Então, qual que é a proposta do manual? Primeiro, ler. Então, vamos ler? A primeira estrofe. Então, o manual diz: ler, cantar e tocar. Então, nós vamos ler a primeira estrofe. Então, vamos lá. Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor, do céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador. A graça retenhamos sem jamais esmorecer. Jesus venceu o mundo e nos fará prevalecer. Será que com essa leitura que eu fiz, deu para compreender o sentido da poesia? Creio que não. Então, é aquilo que a gente viu no vídeo anterior. Um poema, uma poesia, ela só será interpretada da maneira como proposta pelo escritor se eu ler fazendo a pontuação, se eu ler dando para ela o sentido às palavras. Então, vamos lá? Agora, lendo, dando o sentido às palavras. Mantendo nossa vida consagrada ao Senhor, do céu virão as bênçãos,
pois fiel é o Criador. A graça retenhamos, sem jamais esmorecer. Jesus venceu o mundo e nos fará prevalecer. Amados, não temamos na marcha para os céus. A Cristo obedeçamos, pois nos leva aos céus. Vamos ver. Quando eu falo para uma pessoa, não tema, nessa marcha para o céu, só devemos obedecer a Cristo, pois Ele nos leva a Deus. Será que eu vou falar isso com toda singeleza de voz, com toda humildade, com toda singeleza? Será que eu vou conseguir transmitir a mensagem? Não, eu tenho que falar isso com mais coragem. Olha que ânimo! Eu estou falando, amados, não temamos. Olha a coragem. Eu tenho certeza que na marcha para os céus, vamos obedecer a Cristo porque Ele nos leva a Deus. Agora, se eu falar isso expressando dúvida, eu não vou conseguir esse propósito aqui, ó. Não temamos, pois na marcha para os céus, se a Cristo nós obedecermos, Ele nos leva a Deus. Não é? Eu tenho que falar com essa convicção, com esse ânimo, com essa coragem, acreditando nisso. Não é? Então agora, olha, é outra coisa. Eu não posso dizer, amados, não temamos na marcha para os céus. A Cristo obedeçamos. Não. Quando eu estou querendo transmitir ânimo para alguém, não é com esse espírito, não é com esta expressão que eu digo, não é com esse volume de voz, não é com essa articulação das palavras. Perceberam a diferença? Então, olha, se eu quero animar, se eu quero convencer uma pessoa de que ela anime, coragem, nós vamos vencer. Eu tenho que falar com ela com todo o ânimo, com toda a disposição, não é? Porque se eu falar com ela com toda dúvida, com toda serenidade, eu não vou conseguir convencer, não é verdade? Então, vamos ver, a maneira como a gente expressa esse hino é totalmente diferente. Então, primeiro, leitura, para a gente compreender o que será cantado. Eu já compreendi. O que nós vamos cantar? Está compreendido. Entendi a mensagem do texto. Agora nós vamos cantar para compreender a poesia. Então a gente canta: mantendo nossa vida consagrada ao Senhor. Olha, eu estou cantando assim, sentindo o ritmo da música com toda essa alegria, com toda essa convicção de que do céu virão as bênçãos, pois fiel é o Criador. Com toda a certeza que o Criador é fiel. A graça retenhamos, pois sem jamais esmorecer. Jesus venceu o mundo, nos fará prevalecer. Depois, amados, não temamos na marcha para os céus. A Cristo obedeçamos, pois nos leva a paz.
Você percebeu o ânimo, a coragem, a certeza? Pronto, então desta forma, da maneira como a gente compreendeu, é que nós vamos cantar, que nós vamos tocar. Então, olha, a qualidade do intérprete é saber dar o sentido correto para as frases. Lembra que não é só digitar as notas, né? Agora nós já compreendemos a frase musical, cantamos o hino com o sentimento dele, agora vamos executar com a inclinação da mensagem, né? Então, gente, você percebeu que esse aqui eu nem cheguei no som suavezinho? Eu tô trabalhando lá, ó, de quase que de meio forte para forte. Apesar de que o registro de volume aqui do órgão tava fechado, mas a intenção foi trabalhar já num patamar, num volume de intensidade maior. É outro patamar. Aquele lá do hino 260, a gente começava no pianíssimo e crescia, às vezes até o piano só, e diminuía para o pianíssimo. Quando muito a gente chegou lá no meio forte. Agora esse não, a gente começou aqui e já fomos de meio forte para forte, ó. Percebeu a diferença? Então, olha, os elementos, as características da expressão, basicamente são a articulação. Lá no hino 260, como que a gente cantou a frase? Nós preenchemos todo o som, ligamos ao máximo uma nota com a outra, né? Então, isso é articulação. Andamento, intensidade. A intensidade, além da gente ter aquele parâmetro, a gente ainda trabalha dentro daquele limite mínimo, limite máximo de intensidade. Além desse limite, a gente ainda tem o trabalho do crescendo e diminuindo dentro desse parâmetro aí. É o que a gente fez em cada frase. Agora, aqui no hino 190, como é um hino de alegria, de ânimo, de coragem, nós trabalhamos num parâmetro de intensidade com mais volume de som. Foi ali do meio forte para o forte. E dentro desse parâmetro aí, a gente trabalhou a dinâmica também. Mais uma vez, eu insisto que a boa execução pressupõe o domínio da leitura e da técnica. Primeiro, nós estudamos, aqui na sequência desse nosso aprimoramento, primeiro nós estudamos a técnica, para depois a gente vir para a expressão.
embora desde o início a gente estava trabalhando características da expressão, qualidade do toque ligado. Vimos dinâmica desde as escalinhas, desde as primeirinhas lições de método, nós já trabalhamos noções de dinâmica. Estudamos como se executa corretamente o tenor e o baixo dos hinos, a valorização de cada linha melódica do tenor, linha melódica do baixo. Nós vimos a importância da gente executar muito bem o tenor e o baixo. Nós vimos, inclusive, que há alguns hinos em que a beleza do soprano é muito enriquecida com a beleza do tenor e do baixo. Vimos, por exemplo, o hino 291, em que o soprano, olha só, não que isso não seja bonito, mas vamos ver a beleza do soprano. Até agora, estamos repetindo uma nota só, né? Ó, ré, si, 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 a mesma nota. Aí, agora, ré, dó, 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 dó. Viu? Não que isso não seja bonito, mas a gente insistiu num só som o tempo todo, né? Agora, se a gente juntar isso com as outras vozes, como que é o tenor e o baixo? Então, lá no hino 291, vamos recordar como que foi a beleza do tenor e o baixo que nós trabalhamos, que ele enriqueceu o soprano? Então, nós tínhamos aqui, ó, olha o tenor e o baixo. Ah, olha só. Viu que melodia? Agora, se a gente juntar tudo isso ainda com o soprano e o contralto, olha só como enriquece o soprano. Riqueza. Então a gente viu que não, o importante é você fazer cada voz, dar a cada melodia o significado dela, porque cada melodia tem uma importância igual para o resultado final. Então, a beleza do hino, tem gente que se preocupa com o soprano. Tá certo que o soprano é aquela voz cantada pela igreja, né, pela irmandade. A gente tem que caprichar mesmo no soprano, mas isso aí não tira a importância, não faz das outras vozes menos importantes. Então, nós devemos estudar com muito capricho. Ah, a expressão é interessante? Claro, muito interessante, muito importante, é fundamental para a boa execução dos hinos. Agora, antes mesmo de uma expressão, antes mesmo de você preocupar na interpretação que possa transmitir a mensagem musical, vamos trabalhar a leitura bem caprichadinho? Notas, ritmo, dedilhado, o diálogo entre vozes,
passagens melódicas, como nós já vimos vários vídeos aqui, daquelas respirações em que uma das vozes liga uma frase com a outra, fazendo as passagens melódicas. Enfim, se não houver um domínio da leitura com todos esses detalhes, nem fale em expressão, porque não adianta colocar o jarro de flores sobre a mesa sem antes limpar a mesa. Teremos outros vídeos para tratar ainda das características da expressão. Te aguardo lá.